Falando um pouco a respeito dos dimensionamentos, esse tema é bem interessante para quem quer se aprofundar um pouco mais e entender, né, como que chega nos cálculos. Por que que isso é importante? Isso aqui ele traz muito mais segurança na hora de uma apresentação para o cliente. Os clientes, às vezes, eles têm necessidade de entender como que funciona, né? E muitas vezes eles querem que faça ali na hora, né? Então, se você não sabe de onde vem a geração, como que chega no cálculo, muitas vezes o cliente ele vai se sentir inseguro, né? Por não estar sendo totalmente esclarecido, né? Então, quando você tem o domínio sobre isso aqui, né, você não vai precisar fazer isso sempre, né? Mas quando você sabe da onde vem os valores, como que funciona a sua apresentação, ela é outra, né? Então você acaba tendo um desempenho muito melhor, né? Aqui é um cálculo bem útil, né, para saber quanto de potência pico seria necessária para atender um determinado consumo de um cliente, né? Nesses cálculos que a gente chega no número de placas que precisa, né, e consegue dimensionar uma proposta para atender o cliente. É claro, vocês não vão precisar se preocupar com isso sempre, né? Porque nós temos um sistema que já faz esse tipo de coisa, né? É só útil mais o conhecimento, né? Saber ali de onde que vem, como que funciona, para ter mais embasamento e conseguir apresentar com maior segurança. Bom, a potência pico necessária, ela é diretamente relacionada ao consumo, né? Então, cada proposta ela é feita de maneira personalizada, né? Então, o consumo do cliente ele vai influenciar no cálculo, né? Então, para eu saber quanto que eu preciso saber o consumo médio do meu cliente, né? Eu divido por 30, né? Por que isso? Para saber mais ou menos quanto de energia eu preciso gerar a cada dia, né? Porque dividindo por 30 eu teria o consumo médio diário, né? Então, HSP nada mais é do que a hora sol pico, né? É um índice de radiação solar, né? Ele é tirado com base na localização. O site mais utilizado é o CRECESB, né? Que é um órgão que ele tem o índice de radiação de todas as cidades do Brasil, né? Ele é bem útil. O CS seria o coeficiente de segurança, que é 100% menos uma porcentagem de perdas. A porcentagem de perdas que normalmente nós utilizamos é 15% ou 20%, né? Por que a gente considera essas perdas? O sistema ele não vai funcionar de forma ideal, né? Então, muitas vezes na instalação vai ser constatado algumas irregularidades, por exemplo, um telhado que não é voltado para a orientação ideal, né? E essas coisas, elas influenciam na geração. Então, a gente não pode prometer para o cliente condições ideais de geração, porque não é o que acontece, né? Então, a gente tem que trazer para próximo do real, né? Para quê? O cliente ele não tenha problemas, né, de ele comprar uma coisa e achar e não ser atendido, e para nós não termos problemas de o cliente precisar ficar procurando, né? Então nós optamos por trabalhar com uma margem de segurança um pouco maior, né, para que ninguém tenha problemas, né? Porque a gente sabe que cada visita que precisa ir no cliente para verificar uma regularidade é custo. E a gente não quer ter esse custo, né? Então, a gente prefere trabalhar com uma segurança maior, né? Garantir que o cliente ele vai ter aquilo que ele precisa. Então, ok, com esse cálculo, eu cheguei na potência pico necessária, né? Então, eu já sei quantos kW pico eu precisaria ter para gerar
de acordo com o consumo médio do meu cliente. Mas agora eu quero saber isso em placas. Nada mais é do que eu fazer o cálculo inverso da potência pico, né? Potência pico nada mais é do que número de placas vezes a potência das placas. Então, eu tenho a potência pico, eu tenho a potência das placas, eu consigo saber o número das placas. Eu divido um pelo outro, né? Eu divido a potência pico que eu cheguei nesse cálculo pela potência das placas, né? Então, eu já consigo ter o número de placas. Bom, vamos fazer um exemplo para ficar mais fácil a compreensão, né? Então, vamos dimensionar um projeto para atender 300 kW, né? Então, eu vou dividir 300 por 30 dias de um mês, que multiplica HSP. Aqui para a região de Maringá, eu vou considerar 4,8, certo? E eu vou considerar uma perca de aproximadamente 20%, né? Então, se eu faço 100% menos 80%, dá 0,8, né? Isso aqui já em porcentagem. Então, eu precisaria de um sistema com 2,60 kWp, né? Para atender esse consumo do meu cliente, né? Agora, ok, eu tenho 2,60, né? E eu quero trabalhar com uma placa de 550. Então, eu vou dividir 2,6 kWp é o equivalente a 2.600 watts, né? É importante, sempre que eu for fazer esses cálculos, eu tomar cuidado com essa questão da notação, né? Porque se eu divido em kWp por watt, vai ficar um número muito pequeno, né? Então, eu tenho que sempre trabalhar com o mesmo no numerador e no denominador, né? Então, igual aqui, a potência das placas, eu vou trabalhar em watt, eu utilizo a potência pico em watt também. Era 2,6 kWp, que 1 kW é 1000, então são 2.600 watts. Dividido por 550 watts, daria aproximadamente 4 placas. 4 placas. Nesse caso aqui, eu sempre tenho que gerar mais energia do que o cliente precisa. Então, eu nunca arredondo para baixo, né? Eu sempre arredondo para cima. Então, a mínima quantidade de placas necessária para atender esse cliente seriam 5 placas, né? Mais à frente, a gente vai fazer esse cálculo inverso para verificar se de fato vai conseguir gerar os 300 kW que o cliente precisa, né? Mas a princípio seriam necessárias 5 placas de 550. Agora, se eu fosse trabalhar com uma placa mais antiga, uma placa de 450, quantas placas seriam necessárias? Já seriam necessárias 6. Então, percebe-se que isso aqui está diretamente relacionado com a potência das placas e a quantidade, né? Então, é sempre importante tomar esses cuidados. Bom, agora a geração estimada. Aqui, a gente vai fazer o cálculo ao inverso, né? Se vocês observarem, é exatamente a mesma coisa, né? Ou seja, aqui eu tenho já a potência pico necessária e eu quero saber quanto que isso vai me gerar, que é exatamente a continuação do cálculo anterior, né? É tipo uma prova real, saber se isso aqui de fato vai atender o que o meu cliente precisava, né? Aqui eu estou trabalhando em watt pico porque eu estou dividindo por 1000, né? Então, se eu fosse trabalhar em quilowatts aqui em cima, eu não precisaria dividir por 1000. Esse 1000 é somente para normalizar, trazer para a mesma unidade de medida, né? Porque aqui a potência dos módulos eu vou trabalhar em watt, aí eu preciso dividir por 1000 para ficar certo. Mas se eu fizer em kilowatt, já dá certo.
Então, vamos fazer as contas. Ó, a gente viu que 5 placas seriam necessárias para suprir o que o cliente precisa. Então, 5 de 550. Dá uma potência equivalente de 2.750 watts, né? Ou 2.75 kWp. Agora vamos fazer em watt. Utilizar os parênteses para ficar certo. 2.750 vezes 30 vezes 4,8. 4,8 é o índice de radiação aqui para a nossa região de Maringá, né? Aproximado, vezes 0,8. 0,8 por quê? É o 100%, né? Menos a porcentagem de perdas, que para esse caso eu estou considerando uma porcentagem de perdas de 20%, né? Então, esse resultado aqui daria 0,8, né? Ou 80%, e é isso, né? Então, eu multiplico isso, percebe-se que aqui o valor ele é muito grande, né? Então, eu preciso, porque isso aqui é em watt hora mês. Eu preciso normalizar isso aqui para trazer para quilowatt-hora mês. Então, eu divido por 1000, devido às unidades de medida que eu utilizei. Então, percebe-se que se eu utilizasse 5 placas de 550, considerando essa perda de 20%, eu teria uma geração estimada de 316 kWh. Então, esse projeto aqui atende a necessidade do meu cliente. Agora vamos fazer considerando só já em quilowatt. Ou seja, ao invés dos 2.750, eu já faço em quilowatt-hora direto, vezes 30, vezes 4,8, vezes 0,8. Aqui eu errei, 0,8. Percebe-se que deu o mesmo resultado. Por quê? Aqui, o 2,75 ele já estava normalizado, né? Então, é importante você verificar essa questão, né? Para que o seu resultado ele fique correto, né? Para você não ter uma discrepância aí nos valores. Bom, agora, falando um pouco da escolha do inversor, né? A gente já comentou a respeito do porquê que existe isso, né? Devido à dificuldade de fabricação dos inversores, né? Então, é muito mais fácil você ter modelos específicos que atendem uma gama maior de placas do que eu ter um modelo para cada uma, né? Então, os inversores, eles aguentam uma sobrecarga, né, na entrada, né? Então, eles normalmente suportam uma potência na entrada aproximadamente de 35% a mais do que na saída, né? Para conseguir atender um número maior de placas, né? Essa informação ela sempre vai ser dada pelo datasheet também, né? Que é a folha de dados do inversor. E é importante você não ultrapassar o que está escrito lá. Por quê? O datasheet ele é o documento que o fabricante ele faz para garantir a vida útil do equipamento. Então, qualquer coisa que você faça fora daquilo que ele foi projetado, é como se você tivesse assumido o risco. E se você assumir o risco, o fabricante ele pode recusar a garantia, né? Porque você assumiu o risco. Então, é importante você fazer sempre respeitar essa questão do limite, né? Normalmente, nós, da Volts, utilizamos overload na ordem de até 35%, tá? Overloads acima desse valor de 35% acaba não compensando a questão acréscimo de custo no acréscimo da geração. Eu vou explicar por quê mais à frente, mas que fica mais fácil. Bom, o que acontece
quando você sobrecarrega demais o seu inversor. Acontece o clipping, que é o ceifamento da potência, né? O gráfico da geração, ele se assemelha sempre a uma montanha, né? Então, o inversor, ele vai iniciar a produção próximo das 6 horas da manhã, próximo ao meio-dia ele vai chegar no máximo, que é o pico, e ele, depois do pico, ele passa a reduzir a produção novamente, né? Então, num dia ensolarado, né, sem nuvens, sem nenhum tipo de problema, ele vai ter esse formato, né? O que acontece? Normalmente, o desempenho das placas, ele não vai ser ideal, né? Então, se você respeita CC, CA, a potência da entrada pela saída é igual, exatamente igual, tipo, eu tenho um inversor de 5 com 5.000 watts na entrada, normalmente ele não vai chegar no máximo, no meio-dia, né? Porque os módulos eles vão trabalhar um pouco inferior do máximo teórico deles, né? Então, o gráfico ele teria uma cara um pouco mais para baixo, né? E o que você consegue fazer para aumentar a sua produção de energia sem que você precise substituir o seu inversor? Você consegue colocar mais módulos na entrada. Quando você começa a aumentar a sua relação de CCCA, nesse caso aqui, em vermelho, com o gráfico em azul, ele seria uma relação de 150%. O que acontece quando você faz isso? Quando você faz isso, a diferença que você perde entre o que você ganha acaba se tornando pequena. Porque pensa assim, se eu coloco uma relação um pouco abaixo de 150 aqui, eu teria feito um investimento bem menor, né? Porque só que o meu gráfico ele ficaria aproximadamente assim. Então, a relação entre o que eu ganhei de energia, que é essa geração adicional em verde, ela seria maior do que essa em vermelho, que é a que eu perdi, né? Quando você aumenta muito mais do que 35%, esse ganho de geração ele passa a deixar de ser significativo. Então você só aumenta o custo, você aumenta mais aquilo que é perdido do que aquilo que é ganho, né? Então, no nosso entendimento, vale a pena fazer um overload até 35%, que o ganho em acréscimo de placas ele compensa o investimento, porque você passa a ter geração adicional do que se você tivesse uma relação de 1 para 1, né? sem overload, do que quando você sobrecarrega demais o inversor. Quando você sobrecarrega demais o inversor ele vai ficar entrando em clipping, né? Porque o inversor ele nunca vai entregar mais na saída dele do que aquilo que ele foi especificado. Então, assim, para o caso do inversor de 5, o máximo que ele vai injetar na rede da concessionária são 5 kW. Não importa se tem 6, se tem 7 kW na entrada dele. O máximo que ele vai jogar na saída são 5 kW. Né? Então, essa relação de acréscimo aí, se ela for próxima de 50%, ela encarece um pouco mais, né? E acaba não sendo tão viável. Fora que o inversor, quando ele trabalha muito sobrecarregado, ele vai trabalhar mais quente e a vida útil dele pode ser reduzida. Bom, como que a gente sabe qual que é a quantidade máxima de módulos que o inversor suporta, né? Essa informação ela vai estar sempre pelo datasheet, né? Então, o datasheet ele tem a potência máxima de entrada, né? Recomendada no datasheet,
e você sabe a potência do módulo que você quer utilizar, né? Então, você divide um pelo outro e você consegue descobrir qual que é a quantidade máxima de módulos. Vamos considerar uma calculadora, por exemplo, eu tenho um overload, um inversor que o máximo que ele suporta na entrada são 7.000 watts. E o módulo que eu estou trabalhando é um módulo de 550. Então, esse módulo ele pode suportar no máximo 12 placas. Por que que eu tenho que, nesse caso, arredondar para baixo e nos anteriores eu estava arredondando para cima? Esse caso aqui, ele é diferente. Por quê? Se eu tenho que a potência máxima que o inversor suporta é 12, qualquer valor acima de 12,72 vai ultrapassar a potência máxima. Se ultrapassa a potência máxima, o inversor ele vai trabalhar fora do regime de operação dele. Se ele trabalhar fora do regime de operação dele, eu estou comprometendo a segurança do equipamento, né? Então, a garantia ela pode se negar a dar essa garantia para mim, né? E eu não posso fazer isso. Então, eu sempre, nesse caso, arredondo para baixo, né? Por quê? 12 placas seria a última quantidade dentro do limite do inversor. Então, vamos lá. Ó, vamos fazer o teste. 12 vezes 550 dá 6.600. 6.600 é menor do que 7.000, então ele respeita a potência máxima de entrada e não compromete a integridade do inversor. Agora vamos fazer arredondando para cima. 13 vezes 550, 7.150. Então, 7.150 é maior do que 7.000, ele comprometeria a integridade do inversor, né? E assumiria o risco pelo desempenho dele. Então, em caso de eventual garantia, poderia ser recusado. Agora, como que a gente faz para saber acerca do overload, né? Overload nada mais é do que a relação da potência de entrada pela de saída, né? Então, assim, vamos considerar que esse inversor de 7.000 era um inversor de 5, né? Então, a saída do inversor de 5 era 5, né? E a entrada do inversor de 5 era 7.000 e a saída era 5.000, né? Então, eu divido 7.000 por 5.000, dá 1.4, né? 1.4, ou seja, eu tenho 40% de overload, né? Nesse caso. Que é uma sobrecarga. Tudo que ultrapassar 1 aqui é o que você está sobrecarregando o inversor, né? Então, aqui eu teria um overload de 40%. Então, para esse caso, se eu colocasse 12 módulos, esse inversor ele estaria dentro da vida útil dele, ok? Porém, pode ser que eu fiz um investimento um pouco maior do que talvez fosse necessário, né? Claro que isso tem que ser analisado caso a caso. Bom, um cálculo rápido que eu gosto de utilizar é multiplicar. Para que eu faço isso? Normalmente quando eu tenho uma visita, né, e o cliente ele quer saber aproximadamente quantos módulos daria para colocar, qual inversor precisaria ser e etc. Então, utilizando esse cálculo rápido, você consegue ter um valor aproximado, né? É claro que para fins de fechamento de negócio, sempre precisa ser consultado o datasheet real, né? Precisa verificar se está respeitando para não ter nenhum problema, né? Então, o que normalmente eu faço? Eu multiplico a potência do inversor por 1.35, que é como se eu estivesse considerando um overload de 35% para o inversor, né? Que é até onde ele normalmente a relação financeira vale a pena, né? Eu acrescentar em placas, eu vou ter um ganho na geração, né? Pela potência do módulo que eu quero utilizar. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Fazendo um inversor de 5, de novo. Vamos lá.
eu tenho um inversor de 5.000 watts, né? Eu multiplico por 1,35, que seria um overload de 35%. Ou seja, para eu respeitar esse overload de 35%, a minha potência máxima da entrada ela tem que ser 6.750, né? Agora, se eu dividir por 550, que é o módulo que eu estou utilizando, dá 12 placas, né? Então, na mesma forma, eu quero me limitar ali o overload até 35% no máximo, então qualquer valor acima de 12,27 você não consegue fracionar módulos, né? Você precisa trabalhar com módulos inteiros, né? Então, nesses casos você arredonda para baixo, para continuar respeitando o limite do inversor. E é importante que sempre seja verificado o datasheet, né, para verificar se de fato esse overload de 35% ele pode ser utilizado, né? Tem modelos que aceitam overload de até 50% e tem modelos que aceitam overload somente de 10%. Então tem que ser analisado o equipamento que está sendo utilizado e trabalhar dentro dos limites de operação. Bom, aqui a gente vai verificar um caso, né, para saber aonde que encontra essas informações do datasheet. Esse aqui é o datasheet do inversor Grovet, né, o modelo 5.000 e o modelo 6.000, que é um inversor de 5 kW e o de 6 kW, né. Ele tem essa cara aqui, né, e as informações relevantes elas vão estar nas próximas páginas. E aquela informação que é bem importante para a gente saber o máximo que o inversor suporta é a primeira informação que está disponível, né? Ela está aqui, ó, máxima potência fotovoltaica recomendada, o módulo STC. Então, para o inversor de 5.000 seria 7.000 watts e para o inversor de 6.000 seria 8.100 watts, né? Então, assim, qualquer valor acima desses valores ultrapassaria o recomendado pelo fabricante e colocaria em risco a segurança dele, né? Então, qualquer ação fora desse regime de operação, o fabricante ele tem todo o direito de recusar a garantia, né? Porque é como se o interessado tivesse assumido o risco, né? E se é assim, a fabricante ela pode se recusar a fornecer a garantia. As outras informações aqui elas vão ser menos relevantes, né, para vocês, mas tudo que é importante para fins de projeto vai ter no datasheet. Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, olhem no datasheet, que o datasheet vai conter as informações. A princípio, essa é a mais relevante para vocês. Vamos fazer uma simulação para verificar qual que é o datasheet recomendado para esse caso. Deixa eu aumentar a calculadora aqui e eu vou colocar ela nessa posição. Então, deixa eu aumentar ela aqui novamente. Então, vamos lá. A gente tem a informação de que o inversor de 5 suporta no máximo 7.000 watts na entrada. Então, como eu quero saber qual que é o overload dele, eu divido 7.000, que é o máximo que eu posso ter na entrada, pela saída, que é um inversor de 5, o máximo que ele pode ter é um overload de 40%. Agora, verificando o caso do inversor de 6, que ele tem 8.100 watts, né?
8.100 watts. Se eu dividir 8.100 por 6.000, que é a potência de saída dele, eu vou ter 35%. Então, para o caso do inversor de 5, ele suporta um overload de até 40%. Para o caso do inversor de 6, ele suporta um overload de até 35%. Então, essas informações elas precisam ser respeitadas, né? Qualquer ação fora do regime de operação, o fabricante ele tem o direito de não fornecer a garantia. Bom, vamos fazer um exercício para fixar, né, esse conteúdo que foi abordado, né? É um tema bem relevante, né? Então eu aconselho a vocês tentarem, né, mais de uma vez, substituírem os valores, né? Substituir o valor do consumo, substituir aquilo que vai ser necessário de acréscimo, verificar o que isso vai interferir nos cálculos, né? Porque isso, na hora da apresentação, vai fazer toda a diferença, né? Então, quando você começa a fazer esses testes, se torna bem mais fácil a compreensão. Então, vamos lá. Maria tem um consumo médio de 300 kWh mês. A instalação será feita em Maringá, onde o índice de radiação é 4,8. A cliente tem o interesse de fazer um acréscimo no futuro para 2 ar-condicionados, onde eles vão consumir cerca de 100 kWh mês cada. Os módulos vão ser instalados no telhado leste e vão apresentar perdas de 20%. Serão utilizados módulos de 550. Tá, o primeiro passo é você identificar tudo aquilo que o enunciado te deu, né? Então, consumo mês atual 300 kW, o índice de radiação 4,8, consumo futuro é o antigo mais o acréscimo, então 500, a porcentagem de perdas e a potência do módulo que eu vou utilizar, né? Então, beleza. Tá, então o primeiro passo é saber o número de placas que eu preciso para esse consumo que eu tenho atual, né? Então, eu vou usar as fórmulas que foram passadas. Eu vou dividir 300 por 30, né? Eu tenho consumo diário, por 4,8. Eu vou fazer isso na calculadora para ficar mais fácil. Daí a gente vai fazendo junto e vocês acompanham, né? Então, vamos lá. 300 dividido por 30 vezes 4,8 vezes 0,8, certo? R$ 2,60 kWp, né? Então, significa que eu preciso de, no mínimo, um sistema com 2,60 kWp para atender aquilo que esse consumo do meu cliente. Aqui está ligeiramente errado porque as unidades de medida está diferente, né? Aqui está em kWp e aqui está em watt, mas eu dividi, se vocês fizerem a conta dá errado, né? 2,68 dividido por 550 dá 0,048, né? O que é isso aqui? Nada mais é do que a unidade de medida está errada. Se eu multiplicar por 1000, dá certo, 4,8. Aqui está dando 4,87 e aqui está dando 4,7, porque por algum motivo eu substituí o valor aqui errado, né? Deveria ser 2,60, eu fiz com 2,68. Mas é basicamente isso aqui. Então vamos fazer do jeito certo, 2,60, né? Dividindo, como aqui está em quilowatt e aqui está em watt, eu vou fazer 0,55, que é como se o módulo ele tivesse em quilowatts. Aí dá certo. 4,72. Eu arredondei 4,7, né? Como não existem módulos fracionados, ele precisa arredondar para um sistema maior, né? Porque qualquer
sistema menor do que isso aqui não vai gerar a energia necessária que ele precisa. Então, nesse caso, eu arredondo para cima, para ter uma sobra, né? Então, eu precisaria de no mínimo 5 módulos de 550. Aqui é quilowatt-hora necessário no futuro. Então, vamos lá. 500 dividido por 4,8, que é o índice de radiação, vezes 30, que é a quantidade de dias em um mês, vezes o coeficiente de segurança, que é 0,8, que nada mais é do que 100% menos 20%. Dá 4,34. Então, essa seria a potência necessária no futuro para atender tudo aquilo que o cliente precisa, né? Já considerando o acréscimo dos ar-condicionados. Tá, agora eu preciso saber o quanto isso seria em placas, né? Porque é o que eu consigo comprar, né? Então vamos lá. Eu vou dividir 4,34. Observando aqui novamente, as anotações estão erradas, né? Aqui tem quilowatt-pico e aqui tem watt, né? Então precisa ser feita a correção, né? Ponto 0,55 dá 7,89. Então, no mínimo, eu precisaria de 7,89 módulos para gerar os 500 kW. Como eu preciso de mais energia do que isso, né? Qualquer sistema menor do que 7,89 me daria um consumo menor do que 550, eu arredondo para cima, né? Então, o menor sistema que ele precisa é de 8 módulos. Então, 8 módulos geraria os 550 que ele precisa. Tá, vamos lá. Agora, no exercício 2. Maria encontrou que é uma continuação, né? Encontrou que o sistema que ela precisava para atender o seu consumo atual era com 5 placas de 550. Porém, o seu consumo futuro seria necessário o equivalente a 8 módulos. Qual seria o inversor recomendado para Maria que não ultrapasse os 35% de overload do fabricante? Então, vamos lá. O que eu preciso fazer nesse caso? Eu preciso encontrar um inversor que vai atender as duas situações, né? Então, que vai respeitar tanto o overload para o sistema menor quanto para o sistema maior, né? Então, ok. A primeira coisa que eu preciso fazer é identificar o enunciado, né? Então, a necessidade atual é 5, a necessidade futura é 8 e o overload máximo é 35%. Tá, então, o que eu faço? Eu vou verificando quanto que está dando o overload de cada sistema, né? Então, vamos lá. Se eu estou multiplicando aqui para... Deixa eu abrir a calculadora. Se eu tenho... Eu pego o menor sistema disponível, o menor inversor disponível, um inversor de 2, né? Eu multiplico a quantidade de módulos pela potência do módulo, né? Eu vou ter 2.750. 2.750 dividido por 2.000 dá 1,375, né? Ou seja, aqui ele ultrapassa os 35%, né? Então, ele já não serve. Agora, a gente precisa encontrar um inversor um pouco maior, né? Então, um inversor de 2,5, quanto que daria? Tá, eu vou dividir 2.750, que é a quantidade de placas atual, né, por 2.500. Então, nesse caso, o overload a relação entre entrada e saída dá 1,1, né? Ou seja, eu tenho uma sobrecarga de 10%
10% é menor que 35%, então atende o sistema atual, né? Ou seja, qualquer inversor acima de 2,5, ele já respeitaria a overload atual, né? Então, qualquer inversor acima de 2,5 já atenderia a questão do overload, né? Só que o que eu preciso tentar encontrar? Eu preciso tentar encontrar qual inversor que atenderia as duas situações, né? Atende tanto a situação do sistema antigo quanto do sistema novo. Então, vamos fazer essa conta. Tá, eu já verifiquei que esse inversor de 2,5 atenderia o projeto inicial. Agora eu preciso verificar se eu aumentar as placas, ele ainda vai continuar respeitando. Então vamos lá, agora mudou a quantidade de placas. 8 vezes 550, 4,4. Tá, se eu dividir 4.400 por 2.500, que é a potência de saída do inversor de 2,5, dá um overload de 76%. Ou seja, é uma sobrecarga muito grande, esse inversor não suporta esse acréscimo. Se ele ficasse limitado em 5 placas, atenderia, normal, mas o acréscimo impossibilita fazer nesse modelo de inversor, né? Então eu precisaria substituir. Tá, então vamos para um modelo superior, um inversor de 3. 4,4 dividido por 3.000 watts dá um overload de 46%. Ou seja, ele também não atende, né? Ele ultrapassa o overload, né? E não está correto. Aqui, então a gente precisa encontrar um modelo acima novamente. Existem algumas marcas que trabalham com inversores de 4. Vamos fazer o teste? 8 vezes 550 dá 4,4. 4,4 dividido por 4.000 dá 1,1, a relação entre a entrada e a saída, que é a mesma relação do de cima, né? Então 10% de overload, ou seja, qualquer inversor acima de 4 kW atenderia, desde que ele aceitasse esse overload de 35%, atenderia essas duas situações, né? Então, teoricamente, ele suportaria essa quantidade na entrada. E esse inversor de 5 kW, ele já começa a trabalhar com uma folga, né? Então, essa relação aqui, ela está até menor do que 1, né? Então, ou seja, por que isso acontece? Porque a potência na entrada é menor do que na saída, né? Quando isso aqui acontece, normalmente os inversores eles funcionam, né? Desde que essa relação aqui entre a entrada e a saída não seja menor do que 50%, né? Porque se eu começo a trabalhar com inversores muito grandes, por exemplo, eu não poderia fazer uma instalação com um inversor de 20 kW utilizando um sisteminha com 6 placas, porque é uma potência muito pequena e não tem energia suficiente para ligar esse tipo de equipamento. Então você sempre tem que respeitar essa questão do overload, que é o mais importante, e o oversizing, né? Oversizing não, que é tipo um subdimensionamento, né? O overload é uma sobrecarga e a outra categoria é tipo um subdimensionamento, o inversor trabalhando com menos da capacidade dele.